Olá, começa agora o MPTV. Confira os nossos destaques. O Ministério Público dá início à capacitação continuada sobre a atuação no Tribunal do Júri. Promotora de Justiça Lia Burgos explica a lei de alienação parental. Piauí tem 32 registros de empregadores na lista suja do trabalho escravo. Lançado o edital para o seletivo de estagiários de graduação e pós-graduação para nossa instituição. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional deu início a uma formação continuada em Tribunal do Júri. A capacitação tem como público-alvo os promotores de justiça, para que eles possam ter uma atuação ainda mais estratégica e ética no Tribunal do Júri. O curso possui 10 módulos. O primeiro deles foi conduzido pelo coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no Tribunal do Júri, Márcio Carcará, que falou sobre a preparação para o plenário. A curadoria da vida é seguramente a missão mais importante do Ministério Público. Então, o Ministério Público do Estado do Piauí tem investido nessa capacitação dos colegas para que, quando convocados pela sociedade a defender os interesses dessa sociedade cada vez mais vilipendiada pela violência que tanto nos assola, possa fazê-lo da melhor forma possível. Então, de parabéns ao Ministério Público do Estado do Piauí por formatar esse curso com o que há de melhor nos colegas dos Ministérios Públicos do Estado afora e poder, de algum modo, contribuir para que os colegas recém-ingressos na carreira e os colegas que há algum tempo já fazem parte da instituição possam renovar o ânimo e o espírito no combate na tribuna da vida. Com atualizações e práticas modernas, o curso pretende também fortalecer a eficiência e a preparação para os desafios no plenário e no processo criminal. Além dos promotores de justiça da nossa instituição, participaram também integrantes do Ministério Público do Maranhão, da Bahia, do Amapá, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo e Alagoas, que acompanharam o curso por meio da plataforma Teams. O júri é o locus mais próximo do Ministério Público com a sociedade, é onde, de fato, a sociedade se sente identificada com o papel primeiro do Ministério Público. E hoje nós abrimos esse curso com um dos promotores mais renomados, experiente, didático, que é o Dr. Márcio Jorge Carcará, coordenador do Grupo de Atuação Especial do Júri, e com colegas no momento importante da nossa instituição, porque nós temos colegas recém-ingressos, então demonstra a prioridade do Ministério Público naquela área que é a razão principal de ser do Ministério Público, que é essa defesa intransigente da vida. Nós sabemos que o júri, ele é o cargo-chefe praticamente da instituição do Ministério Público. Temos uma atuação muito relevante no júri. E hoje eu estou muito feliz, extasiada com a nossa introdução, promovida pelo Márcio Carcará, que tem uma larga experiência na área, coordena o GAEG, fez vários cursos e, com certeza, a sua brilhante atuação está contribuindo, auxiliando muitos promotores, sobretudo os novatos, que precisam ter esse apoio, esse acompanhamento, sugestões e essas orientações. A programação do curso possui mais 9 módulos a serem desenvolvidos no decorrer deste ano. E a gente conversa agora com a promotora de justiça Lia Burgos. Vamos falar sobre a lei de alienação parental. Doutora, seja bem-vinda ao nosso MPTV. Obrigada. Estou muito feliz em estar aqui podendo conversar a respeito de uma lei tão importante. A gente começa, doutora, lhe perguntando sobre o que consiste, do que se trata a lei sobre a alienação parental. A gente sabe que nós vivemos nos últimos anos uma evolução muito rápida nas questões envolvendo os conceitos familiares, né? Nós viemos de uma concepção de pátria-poder, onde o poder familiar era exercido pelo marido, até uma divisão desse poder familiar. A partir de 1977 foi permitido o divórcio no país. A lei de alienação parental, ela veio no intuito
de concretizar um princípio que foi estabelecido pela nossa Constituição Federal, que seria o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, assim, ela é uma lei protetiva, ela é uma lei complementar à lei de guarda e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela foi o resultado mesmo da evolução social e das questões que se apresentavam nos momentos de conflito, né, entre um casal quando eventualmente ele vinha a se separar ou se divorciar. E o que é que caracteriza essa alienação parental? Percebeu-se que nessas situações de conflito, principalmente no ápice do conflito, eventualmente um dos pais tendia de alguma forma a desconsiderar o outro genitor, né? E a passar a promover circunstâncias, atos, falas em relação aos filhos, no intuito de ou atrapalhar o vínculo ou destruir mesmo esse vínculo de poder familiar entre o filho e o cônjuge que está sendo alienado, né? Então, é aquilo que no jargão popular as pessoas falam é a vingança daquele que não está feliz, né? É colocar o filho contra o outro genitor, diminuindo o outro genitor, atribuindo a ele características negativas. E quais são os sinais mais comuns, né, que nós podemos identificar nos casos de alienação parental? Olha, em situações de alienação parental, obviamente, nós pensamos também no genitor que está sendo alienado, mas o foco principal é a criança ou adolescente. Ele começa a apresentar sinais de baixa autoestima, porque ele é convencido pelo cônjuge ou o genitor alienador de que o outro não gosta dele o suficiente, não quer estar com ele. Então, essa baixa autoestima, ela pode, agravando-se, incorrer num quadro de depressão, de ansiedade. O comportamento da criança ou do adolescente muda, tanto em relação ao genitor que está sendo alienado, como inclusive muitas vezes até em relação à família desse genitor alienado, né? Então, assim, a melhor situação para a criança ou adolescente é a situação de equilíbrio. Os pais, porventura, não funcionaram enquanto casal, mas para a saúde física, psíquica, emocional da criança, é necessário que eles funcionem em harmonia enquanto pais. E quais são os principais desafios de se fazer cumprir essa lei de alienação parental? Nós vivemos hoje uma polêmica muito grande em relação à alienação parental. Inclusive, existem projetos de lei na intenção de revogar a lei de alienação parental. Porque argumenta-se que ela é uma lei que ela prejudica mais a mulher do que ao homem quando ela é mal aplicada. Questiona-se que em situações de violência sexual, agressão sexual contra a criança ou adolescente por parte do genitor, eles teriam se utilizado dessa lei de alienação parental para diminuir ou obter uma mudança, uma inversão da guarda no que diz respeito àquela mãe que está denunciando essa possível violência. Uma certa vantagem. Uma certa vantagem, como se ela estivesse fazendo isso por uma questão de vingança, né? Obviamente, existem distorções. E também existe uma movimentação no sentido de que, ao invés de revogar uma lei que é tão importante para a proteção da criança e do adolescente, se promovessem algumas alterações no próprio texto, no sentido de retirar algumas ambiguidades do texto, né? O fato é que a alienação parental é algo muito grave. Então, é preciso que tanto o judiciário, como o Ministério Público, como todos os partícipes da rede de proteção de direitos da criança e do adolescente que participem do processo que envolve a alienação parental estejam muito bem capacitados para que eles possam efetivamente discernir aquilo que é uma denúncia vazia, objeto de pura vendita, e aquilo que efetivamente é a alienação parental. Então, eu acho que a criação de protocolos seria interessante nesse sentido, né? A gente tem tido até uma evolução legislativa
A lei Henrique Borel, por exemplo, estabelece alguns protocolos que podem também ser utilizados no que diz respeito à alienação parental. Particularmente, eu penso que é uma lei importante, ela veio com o escopo realmente de proteger a criança e o adolescente, a intenção é essa, e que se porventura, em alguns casos, ela tem sido mal aplicada, cabe, nesse sentido, a gente tentar aprimorar a legislação para evitar que esses casos ocorram e também capacitar efetivamente os profissionais que trabalham na identificação da alienação parental para que eles consigam separar o joio do trigo. E como se dá o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público nessa proteção também, né, à criança e ao adolescente por meio da lei de alienação parental? A alienação parental normalmente ela é discutida em ações de guarda, em ações de divórcio, em ações relacionadas ao direito de visita. O Ministério Público, ele sempre participa desse tipo de processo, né? Então ele sempre vai dar o seu parecer no que diz respeito à alienação parental nesse tipo de processo. Ele funciona, são casos em que tem a existência de pessoa incapaz, a criança ou adolescente, enfim, há a participação do Ministério Público. Mas também ele pode atuar, né, de forma preventivamente, como estamos fazendo agora. O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente está promovendo, juntamente com o CEAF, uma capacitação em alienação parental, que vai ocorrer no dia 23. Esse papel pedagógico, educativo, informativo é muito importante também, pode e deve ser exercido pelo Ministério Público. Doutora, e como a sociedade pode contribuir, né, nessa proteção à criança e ao adolescente, principalmente no que se refere a essa lei de alienação parental? O que acontece é o seguinte, embora a gente normalmente fale em genitor e genitora, quando a gente fala em alienação parental, mas a verdade é que qualquer pessoa da família ou responsável pela criança, ela pode também praticar alienação parental, né? Como eu falei para você, normalmente essas questões de alienação parental, elas são tratadas em ações de guarda, de direito de visita, de divórcio, mas nada impede que alguém que porventura esteja presenciando uma situação dessa seja o apoio e o amparo daquela mãe ou daquele pai que vai precisar utilizar essa argumentação para poder proteger o seu direito de ter o vínculo familiar com o filho e o direito do filho de ter o vínculo familiar com os dois genitores e as famílias dos genitores. Então, eu acredito mesmo que, às vezes, a pessoa que está envolvida numa situação de alienação parental, ela nem perceba que isso está acontecendo. E é preciso, sim, que a sociedade apoie, que a sociedade não julgue e que a sociedade esteja lá presente, porque, afinal de contas, a proteção das nossas crianças e adolescentes é papel de todos nós. Doutora Lia, nosso muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos sobre esse tema tão importante, né, que é a lei de alienação parental. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e o Ministério Público está à disposição da sociedade para qualquer outro esclarecimento também. E veja a seguir, Piauí tem 32 registros de empregadores na lista suja do trabalho escravo. Lançado o edital para seletivo de estagiários de graduação e pós-graduação para nossa instituição. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria foi promovida, parabéns. Aê!
vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. O Ministério Público do Trabalho e Emprego divulgou a lista atualizada dos empregadores que foram flagrados submetendo trabalhadores à situação análoga à de escravidão. A lista, que é atualizada 2 vezes por ano, traz 745 registros. Destes, 32 são empregadores localizados no Piauí. De acordo com os dados, 5 nomes foram incluídos nesta última atualização. O procurador do Trabalho, Edno Moura, coordenador regional de combate ao trabalho escravo do MPT Piauí, fala quais as atividades com maiores registros, as implicações de ter o nome nessa lista e como a população pode denunciar. Acompanhe. Agora, no mês de abril, foi divulgada a lista suja do trabalho escravo. Essa lista suja ela é divulgada 2 vezes ao ano, no mês de abril e no mês de outubro. Essa lista ela vem com os empregadores que já constavam dela e não saíram ainda, ou porque foram reincidentes, ou porque não pagaram as multas, nem as verbas devidas aos trabalhadores, assim como recebe a inclusão de novos nomes. No caso específico do Piauí, são 31 nomes de empregadores que submeteram trabalhadores à condição análoga de escravo. 5 se referem a novos integrantes dessa lista. Foram operações realizadas em 2024 e em 2023. Desses 31, 20 empregadores atuam na atividade de extração de pedra ou de pavimentação em paralelepípedo, que é exatamente empresas de construção que foram contratadas pelo poder público, muitas delas contratadas pelo poder público estadual, outras pelo poder público municipal. Infelizmente, hoje, o recurso público, ou seja, recursos oriundos do contribuinte, estão sendo utilizados para financiar o trabalho escravo, principalmente nas obras de pavimentação em paralelepípedo. Além de 20 empregadores das atividades de pedreira ou de pavimentação, também constam 6 empregadores da atividade de extração da palha da carnaúba, referente a resgates ocorridos no ano de 2023, já que em 2024 não foram feitos resgates nessa atividade. Temos 3 empregadores também do Cerrado Piauiense, envolvendo a atividade de catação de raiz, uma empregadora doméstica, que submeteu uma trabalhadora condicionada de escravo, e uma empresa de construção civil daqui do município de Teresina, que também submeteu 8 trabalhadores à condição análoga de escravo. Totalizando, esses 31 empregadores, eles submeteram mais de 290 trabalhadores à condição análoga de escravo. Então, essa lista ela é importante para que a sociedade tome conhecimento de que existem empregadores que ainda hoje submetem trabalhadores à condição análoga de escravo e possa depois adotar as medidas. O princípio da transparência, da informação que a população deve sempre receber para que possa depois decidir se compra produtos dessas empresas, se adquire serviços fornecidos por essa empresa. Então, é muito importante para que nós possamos tomar medidas para evitar esse tipo de trabalho escravo. Além da resposta que a sociedade deve dar, a lista também tem um outro objetivo, que é exatamente inviabilizar que estes empregadores eles adquiram empréstimos ou consigam fazer negócios com instituições financeiras, principalmente as instituições financeiras oficiais, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Essas empresas também vão ter dificuldade de comercializar os seus produtos, principalmente no mercado exterior, e aqui nós temos uma atividade importante, que é a de cana-de palha da carnaúba, porque já existem pactos e tratados que o Brasil faz parte, que muitas empresas internacionais elas assumiram o compromisso de não adquirir produtos nem serviços de empresas que submetam trabalhadores à condição análoga de escravo. Então é importante que a população continue colaborando, fazendo as denúncias, para que nós possamos realizar as operações necessárias para resgatar os trabalhadores e punir essas empresas que
infelizmente, continua insistindo em submeter trabalhadores à condição análoga de escravo no Brasil e no estado do Piauí. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato promoveu uma reunião com prefeitos de 9 municípios da região para discutir medidas emergenciais e alinhar ações diante da crise hídrica e grave estiagem que atinge a região. A reunião teve como objetivo promover o diálogo entre as administrações municipais, visando a responsabilidade fiscal e social frente à escassez que tem afetado diretamente o abastecimento de água, a agricultura e o bem-estar da população. Entre os principais pontos abordados, a promotora de justiça Gabriela Almeida, titular da promotoria, sugeriu, por exemplo, que as prefeituras não contratassem shows e bandas que impliquem em elevados gastos públicos que demandam recursos financeiros e logísticos. Os gestores municipais presentes à reunião manifestaram interesse em colaborar e reforçaram o compromisso com a responsabilidade administrativa, buscando alternativas para manter o apoio às comunidades, mesmo com a suspensão dos eventos festivos. O encontro abordou ainda estratégias conjuntas para o enfrentamento da seca, como pedidos de reconhecimento de situação de emergência, busca por recursos estaduais e federais, e ações para garantir o abastecimento de água. A 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí obteve sentença favorável em ação civil pública movida contra a ex-prefeita do município de João Costa, Alaide Gomes Neta, pela prática de ato de improbidade administrativa. Os fatos dizem respeito à utilização de recursos públicos durante o exercício financeiro de 2012. A ex-gestora foi responsabilizada por irregularidades em processos licitatórios que resultaram em um prejuízo ao erário municipal. A ação foi proposta pelo promotor de justiça Jorge Pessoa, titular da 2ª Promotoria de São João do Piauí. Durante a investigação, ficou constatada a realização de despesas no valor de R$ 123 mil sem devido procedimento licitatório, além de débitos previdenciários não quitados em torno de R$ 369 mil, gerando assim um prejuízo ao erário municipal em torno de R$ 493 mil. Diante das provas apresentadas, o Poder Judiciário reconheceu o pedido apresentado pelo Ministério Público, condenando a então gestora ao ressarcimento integral do dano causado, atribuindo assim as condutas praticadas como ilícitas, ofendendo ao princípio da moralidade, da legalidade e da boa gestão com os recursos públicos. Assim, o Ministério Público reafirma o seu compromisso de seguir na defesa do patrimônio público, no combate à corrupção e nos interesses sociais. A Promotoria de Justiça de Barro Duro ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Estado do Piauí e da empresa Águas e Esgotos do Piauí, a Gespisa. A ação foi assinada pelo promotor de justiça Ari Martins e visa determinar que a Gespisa realize a compra e instalação de aparelhos e materiais capazes de manter o abastecimento de água na cidade de Barro Duro, ainda que ocorra a queda ou oscilação de energia no município, garantindo o oferecimento de serviços de água de forma adequada, eficiente, segura e contínua para a população. De acordo com o promotor de justiça, para o alcance do resultado prático do pedido, a solução passa pela reativação do maior e principal reservatório de água da cidade, que tem capacidade para quase 300 metros cúbicos de água e se encontra há anos abandonado e inoperante por problemas estruturais. E a ouvidoria e o PROCON itinerante do Ministério Público do Piauí estiveram entre os dias 7 e 11 de abril nos municípios de Morro Cabeça no Tempo, Júlio Borges e Curimatá, no extremo sul do estado. Durante a ação, foram oferecidas informações à população sobre os direitos e deveres dos consumidores, serviços públicos, registros de denúncias e esclarecimentos sobre o funcionamento do MPPI. No município Morro Cabeça no Tempo, o PROCON promoveu atendimentos à população e eventos pedagógicos. Em Júlio Borges, foram realizados atendimentos e 3 eventos de caráter pedagógico,
sendo um no CRAS voltado a idosos, outro na Unidade Escolar Ariadson Batista Ribeiro, com crianças da educação básica, abordando os direitos básicos do consumidor. E no SET Benedito Oliveira, com adolescentes, tratando dos canais de resolução de conflitos. Já em Curimatá, além do atendimento ao público, foram realizadas 2 palestras destinadas a idosos assistidos pelo CRAS da região e as crianças do Complexo Educacional Valdeci Rodrigues. No âmbito do projeto Ouvidoria Itinerante, foram realizados 43 atendimentos que foram protocolados via sistema da ouvidoria, sendo 12 no município de Morro Cabeça no Tempo, 15 em Júlio Borges e 16 em Curimatá. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. O MPPI divulgou o edital do 14º Processo Seletivo de Estagiários de Graduação e Pós-Graduação. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Direito e Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação, alunos de instituições públicas ou privadas de ensino superior. As inscrições para o processo seletivo se iniciam no dia 29 de abril e seguem até o dia 14 de maio de 2025. As provas serão aplicadas nos municípios de Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri e Teresina. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela comarca de lotação para a qual prefere concorrer e pagar o boleto bancário impreterivelmente até o dia do vencimento. O coordenador de Recursos Humanos do Ministério Público dá mais detalhes do seletivo. Atualmente nós temos quase 400 estagiários, entre estagiários de graduação e pós. E é um momento extremamente importante que o estagiário entra para poder aprender, para poder somar aos ensinamentos que tem na faculdade. E nesse período nós vamos realizar 2 processos seletivos, o de graduação e o de pós-graduação. De graduação nós vamos fazer para 11 áreas e para o de pós-graduação 7 áreas. Dentre Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura, Engenharia Civil, enfim. É muito diverso, é uma oportunidade enorme. Apesar de não ter o número de vagas específico, nós trabalhamos com cadastro de reserva, o processo seletivo é com cadastro de reserva, mas, por exemplo, agora, em março, nós encerramos a lista de aprovados do processo seletivo anterior, ou seja, chamamos todos. No processo seletivo de graduação, pode se inscrever aqueles que estejam cursando, ainda estejam na faculdade, é importante frisar isso, e o de pós-graduação pode fazer quem já é graduado e está cursando uma pós-graduação. Essa pós-graduação precisa ser comprovada que o candidato está cursando no momento da nomeação, né? E no de graduação, o candidato precisa comprovar no momento da nomeação que já concluiu pelo menos a metade do curso, que está ali no 5º período, no caso de Direito, então ele já concluiu a metade do curso. As inscrições iniciam no dia 29 de abril e vão até o dia 14 de maio. O valor da inscrição do de graduação é no valor de R$ 50,00 e o de pós-graduação no valor de R$ 60,00. O valor da bolsa dos estagiários de graduação é de um salário mínimo mais o auxílio transporte, e o de pós-graduação é de um salário mínimo e meio mais o auxílio transporte. É importante nós frisarmos que essa bolsa, né, ela é bastante satisfatória em relação ao nosso público e a carga horária a que o nosso estagiário estará submetido, que é uma carga horária de 8 às 13 horas, de segunda a sexta. Então, é essa carga horária que cada estagiário deverá cumprir, com a possibilidade, desde que a chefia imediata autorize, que o estagiário também fique em teletrabalho. E o concurso público para servidores da nossa instituição já está com inscrições abertas. Ao todo, são ofertadas 30 vagas de preenchimento imediato para os cargos de analistas e técnicos distribuídos em diversas áreas, mais formação de cadastro reserva. O edital com as informações completas você pode conferir em nosso site.
E esta edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.